Olá, eu sou o professor Filemon Félix de Moraes, professor de língua portuguesa. Bem-vindo ao módulo 3 do nosso curso completo de língua portuguesa. Nesta aula, nós vamos falar dos sinais de pontuação. Primeiramente, é preciso que nós tenhamos em mente que os sinais de pontuação se dividem em dois grupos. Os sinais indicativos de pausa, que são basicamente três: vírgula, ponto e ponto. E os demais sinais servem para marcar a entoação da fala, a melodia. É o caso do travessão, dos dois pontos, reticências, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Eventualmente, alguns sinais indicativos de melodia são usados para indicar pausa. Por exemplo, o travessão. Em geral, o travessão indica melodia. Pode, eventualmente, ocorrer na indicação de pausa. Assim também como os parênteses, em geral indicam melodia, às vezes são empregados para indicação de pausa. Então, basicamente, dois grupos de sinais de pontuação. Os indicadores de pausa, principalmente vírgula, ponto e ponto, e os demais sinais indicadores de melodia, de entoação da fala. É importante que nós destaquemos que no caso dos sinais indicativos de pausa, vírgula, ponto e ponto, a vírgula representa uma pequena pausa. O ponto e vírgula representa uma pausa intermediária e o ponto representa uma pausa definitiva. Nesta aula, nós vamos tratar do ponto, uso do ponto, também chamado de ponto final. O ponto é empregado na língua portuguesa basicamente em três situações: para encerrar frases declarativas, afirmativas ou negativas, para encerrar frases interrogativas indiretas e também para fazer abreviaturas e algumas siglas que vêm com o ponto. Então vamos às informações aqui no quadro? Então observe, o uso do ponto. O ponto é empregado basicamente em três situações: para encerrar frases declarativas, quer afirmativas, quer negativas. É importante que você saiba que as frases declarativas são aquelas em que nós fazemos uma declaração a respeito de alguém ou de alguma coisa, de maneira afirmativa ou negativa. E as frases declarativas se encerram por ponto. Por exemplo, nesta frase aqui: o senhor Almeida resignou-se e acompanhou Carlos até a porta. Veja que é uma frase declarativa afirmativa, encerra-se por ponto. Em razão disso, o ponto por ser uma frase declarativa. Da mesma forma, na canção de Caetano Veloso, eu não consigo entender sua lógica. É uma frase declarativa negativa. Encerra-se de igual modo por ponto. Eu não consigo entender sua lógica. Portanto, nas frases declarativas, quer afirmativas, quer negativas, emprega-se o ponto, ponto final. Usamos também o ponto em frases interrogativas indiretas. Agora, é bom que se frise: as frases interrogativas indiretas são aquelas em que nós fazemos uma interrogação, mas de maneira indireta, ou seja, a oração interrogativa indireta serve de complemento para uma oração principal, funciona como termo de uma oração principal. Olha a diferença. A interrogativa direta é aquela em que formulamos simplesmente uma pergunta. A interrogativa indireta é uma pergunta dissimulada, é uma pergunta que completa o sentido de uma outra oração, da oração principal. Ela funciona como subordinada de uma oração principal. Por exemplo, se eu disser, onde você dormiu ontem à noite? É uma frase interrogativa direta, encerra-se por ponto de interrogação. Porém, se eu disser, gostaria de saber onde você dormiu ontem à noite, a oração onde você dormiu ontem à noite é uma oração interrogativa indireta, encerra-se, portanto, por ponto e não por ponto de interrogação. Está clara essa diferença? Analisemos aqui alguns exemplos. Não sei por que você se foi. Na canção interpretada por Tim Maia, não sei por que você se foi, é uma frase interrogativa indireta. Observe que há uma interrogação, né? Por que você se foi? Completando o sentido da oração principal, não sei. Em razão disso, interrogativa indireta encerra-se por ponto. Da mesma forma, quando eu digo, quero saber onde você mora, quero saber onde você mora, uma frase interrogativa indireta, encerra-se de igual modo por ponto. Se fosse interrogativa direta, encerrar-se-ia por ponto de interrogação. Se eu disser assim, aonde você vai com tanta pressa?
Aonde você vai com tanta pressa? Ponto de interrogação, uma pergunta direta. Agora, se eu disser assim, seu pai quer saber aonde você vai com tanta pressa. Observe que, nesse caso, a oração é interrogativa indireta, encerra-se, portanto, por ponto e não por ponto de interrogação. O ponto também é empregado em abreviaturas e algumas siglas. Por exemplo, página, abreviatura de página, page, ponto. Encerra-se por ponto, etc. Etc. também é uma abreviatura, encerra-se por ponto. Sociedade Anônima, SA, encerra-se por ponto. Nós colocamos o ponto, Sociedade Anônima. Vossa Excelência, V ponto é X, o A sobrescrito, ponto. Nós usamos também o ponto. Então, o ponto é empregado também nas abreviaturas, obrigatoriamente, algumas siglas. Há siglas que dispensam o ponto, algumas siglas que já estão consagradas, essas dispensam o ponto. Por exemplo, ONU, Organização das Nações Unidas. Nesse caso, não se emprega o ponto. E há algumas siglas em que você pode usar ou não o ponto, fica a seu critério. Existem, por exemplo, PS, Postscriptum, você pode usar o ponto ou não, fica a seu critério. Então, nas abreviaturas, obrigatoriamente o ponto. Em siglas, depende de cada sigla. Algumas siglas aceitam ponto, outras exigem o ponto, outras dispensam o ponto. Aí você precisaria conhecer caso a caso. Então não se esqueça disso. O ponto final é empregado nas frases interrogativas indiretas, nas frases declarativas, quer afirmativas, quer negativas, e também nas abreviaturas e algumas siglas. Está claro isso?